Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilogramas de alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram seu grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Bom, então eu vou pensar assim, ó. Escrevendo, tenho que o tempo de campanha 30 dias, ok, alimentos perecíveis, tarará, tarará, sendo que no início o que aconteceu? Apenas 20 alunos aceitaram a tarefa, então vou colocar aqui nesses 30 dias, então 20 alunos aceitaram a tarefa. E aí trabalharam 10 dias, 20 alunos, olha só, trabalharam 10 dias, arrecadando 12 quilos de alimentos, 12 quilos de alimentos por dia. Então, essa é a minha dica, né, ou a minha informação do problema, que 20 alunos trabalharam 10 dias, trabalhando 3 horas por dia e produzindo ou conseguindo arrecadar 12 quilogramas por dia. Depois, então, agregou-se aí 30 alunos. Então, vamos fazer o seguinte aqui, fazer a armação. 20 alunos trabalharam durante 10 dias e eles fizeram uma carga de 3 horas por dia. 3 horas por dia e arrecadaram 12 quilos por dia. Então vou pôr assim, ó, como são 12 quilos por dia e eles trabalharam 10 dias, então eu sei que eles arrecadaram 120 quilogramas. Por que eu fiz isso? Porque a pergunta é essa, né? Qual é o total, qual é a quantidade de alimentos arrecadados? Então esses 20 alunos em 10 dias, trabalhando 3 horas por dia, arrecadaram 120 quilos. Claro, por quê? Porque são 10 dias, arrecadando 12 quilos por dia. Beleza. Aí o que aconteceu? Aí somou-se a esse grupo de 20 alunos mais 30. Então, 30 alunos se incorporaram nesse grupo. E aí eu passei a ter 50 alunos. Já tinha 20, com mais, aliás, se incorporaram 30, deixa eu olhar aqui. 10 dias foram 20 alunos. Animados com os resultados, foram 30 novos. Então, mais 30, né? Então, eu tenho 50 alunos trabalhando agora. E eles vão trabalhar quanto tempo? Bom, vão trabalhar 20 dias. Por que isso? Porque o total da campanha é de 30 dias. Nos 10 primeiros dias, apenas 20 alunos trabalharam. E produziram 120 quilogramas. Então agora, nos outros 20 dias, eu tenho 50 alunos. E esses 50 alunos, a princípio, vão trabalhar todos 4 horas por dia. Isso não fica bem claro no exercício, né? Porque diz assim, ó, a partir daqui, ó, animados com os resultados, 30 novos alunos somaram seu grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia. Então eu vou subentender que esses 4 horas por dia são desses novos e também dos antigos. Tá? Então aqui não está bem claro, mas eu vou supor, né, que essas 4 horas então são para todos os 50. Tá? Embora a leitura aqui não permita claramente isso. Vou repetir. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia. Então ele poderia acrescentar, e todos passaram a trabalhar 4 horas por dia. Então o acréscimo da palavra todos aqui
já de certa maneira tiraria bastante essa minha dúvida, né, que essas 4 horas podem ser apenas desses novos que estão se incorporando, tá? Mas enfim, vou entender então que é o mais lógico que essas 4 horas são para todos, tá? Então 50 alunos agora vão trabalhar o restante da campanha, que são 20 dias, trabalhando todo mundo 4 horas por dia. E aí vem a pergunta: quantos quilogramas eu arrecado? Então tá aí a regra de 3 composta. Cuidados com a regra de 3 composta: basicamente 2. Primeiro, manter a grandeza que tem o X numa extremidade, numa ponta da armação, que é o que eu já consegui aqui, ó, pelo próprio enunciado, né, pela própria leitura, me levou o X no final. Então o X é interessante que se tenha no final da armação ou no início, tá? Quando o X fica no meio, por exemplo, vamos supor que o X estivesse aqui, ó. O que eu faço? Aí eu troco essas duas grandezas de lugar, ou com uma outra qualquer. Eu troco a grandeza que tem o X de lugar, de forma a localizar o X, a grandeza que tem o X, numa das pontas. Ok, então primeiro cuidado está ok. Segundo cuidado é fazer a comparação das grandezas, que tem o objetivo de verificar se as grandezas são diretas ou inversas entre si. Certo? E como que eu faço a comparação? Bom, aí fazendo a pergunta quanto mais. Então eu vou comparar duas grandezas, eu vou comparar as grandezas duas a duas, sempre uma delas com aquela que tem o X, usa isso como referência, funciona muito bem. Então tu escolhe uma das 3 grandezas e relaciona com aquela que tem X, que nesse caso aqui é quilogramas de alimentos arrecadados. Tá? Então tu vai comparar cada grandeza com os quilos, porque é onde está o meu X. E aí tu vai fazer a pergunta, quanto mais? Se a resposta desse quanto mais for mais, aí eu tenho grandezas diretas. Se a resposta da pergunta quanto mais for menos, aí tem grandezas inversas. Então vou aplicar isso. Vou começar com alunos aqui, ó. Alunos e quilogramas, tá? Então a pergunta é: quanto mais alunos trabalham arrecadando, eu arrecado mais alimentos ou menos alimentos? Pô, mais alimentos. Quanto mais alunos, mais alimentos. Logo, essas duas grandezas, ó, como é mais, essas duas grandezas são diretas. Portanto, eu vou simbolizar isso usando flechinhas. E aí eu uso flechinhas no mesmo sentido, ou as duas para cima, ou as duas para baixo. Eu vou escolher para cima, então essa flechinha aqui dos quilogramas também ficam para cima, e essas flechinhas eu não posso mais mexer. Agora eu vou comparar dias, número de dias, com quilogramas. E aí faço a pergunta de novo, quanto mais? Quanto mais dias eu trabalho recolhendo, mais quilogramas eu recolho ou menos quilogramas eu recolho? Mais quilogramas eu recolho. Então, mais dias, mais quilogramas. Portanto, também são grandezas diretas entre si. Portanto, as duas flechinhas têm que ter o mesmo sentido. Como a flechinha do X aqui, ó, já está para cima, significa que essa dos dias também vai acompanhar para cima, porque são diretas. Se fossem inversas, ficaria para baixo. Bom, e aí eu vou comparar a terceira grandeza, horas por dia e quilos arrecadados. Quanto mais, lembra do quanto mais? Quanto mais horas por dia eu trabalho, mais alimentos eu recolho ou menos alimentos eu recolho? Mais horas por dia, mais alimentos eu recolho. Portanto, essa grandeza também é direta, ou essas grandezas também são diretas entre si. Portanto, a flechinha também vai acompanhar a flechinha do X. Tudo para cima. Então, nota que todas as grandezas aí foram diretas entre si. Se uma delas não fosse, se eu tivesse uma flechinha para baixo, ou duas para baixo, enfim, o que eu faço antes dos cálculos? Eu mudo os valores de lugar de forma a trocar a ordem da flechinha. Vou te explicar. Vamos supor que aqui fosse 10 dias e 20 dias, tá? E essa flechinha tivesse ficado para baixo, a única para baixo. Então eu copiaria toda a armação de novo, te aconselho a copiar toda a armação de novo, trocando, botando o 20 para cima e o 10 para baixo.
para que a flechinha também ficasse para cima, ok? Então, se alguma grandeza for inversa, tu troca os valores entre si. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Bom, verificado isso, o x ele fica na ponta aqui, ó, porque eu vou separá-lo com um sinal de igual, montando aqui uma espécie de razão, 120 para x. E aqui na frente eu monto outra razão, onde os valores são multiplicados entre si. 20 vezes 10 vezes 3. E aqui embaixo, 50 vezes o 20 vezes o 4. E aí agora resolver. Simplifica o que for possível aí, né? Tipo aqui, ó, 0, 0, 0, 0. Dá pra cortar esse 4 aqui também com esse 2, né? Enfim, mas eu vou fazer, para não ficar muito rabiscado e muito poluído, eu vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 2 vezes 4 dá 40. Sobrou o 5 aqui, o 2 aqui e o 4 aqui. Então, 5 vezes 2, 10 vezes 4, 40. Igual a 120 vezes x. Aqui eu posso simplificar esse 6, né, com 40. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou cruzar direto aqui, ó. 6 vezes x, 6x. 40 vezes 120. Que eu posso multiplicar ou não. E aí esse x eu passo dividindo. O 6 eu passo dividindo na falsa passagem. 40 vezes 120. Divide por 6. Agora que vai ficar bom, ó. 120 por 6 dá 20. Eu tenho x igual 40 vezes 20, 800. Então, 800 quilogramas. E aí, olha a letra B. Cuidado com essa letra B. Cuidado, cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque isso ainda não é a resposta. Por que não é a resposta? Porque, olha só. Pensando aqui na pergunta. Admitindo-se que no ritmo da coleta tenha se mantido constante a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo. Então, ele quer saber o total de alimentos arrecadados ao final do prazo. Esses 800 aqui, eles são correspondentes a quem? Bom, tá aqui, ó, correspondente a 20 dias. Quer dizer, a segunda parte da campanha. Então, isso aqui corresponde a 20 dias. Mas nos primeiros 10 dias, houve uma arrecadação de quanto? De 120 quilos, pelos 20 alunos que toparam de cara a campanha. Então, o total será dado por 120 dos primeiros 20 dias, dos primeiros 10 dias, e mais 800 quilogramas do restante do tempo, dos outros 20 dias. E aí sim eu tenho um total de 900 quilogramas arrecadados, e aí então a resposta correta, letra A. Ok? Então, espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, um forte abraço, bons estudos, né? Lembrando que a resolução às vezes ela fica um pouco longa, porque eu prefiro fazer com calma e também te mostrar detalhes e aspectos secundários da resolução, para que tenham uma compreensão mais efetiva. Um forte abraço e até a próxima.